Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos de forma remota para poder compartilhar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus e podermos fazer algumas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Cristo. Vamos fazer a oração inicial, vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, de estarmos aqui para poder buscar um pouquinho mais de paz, de amor, de serenidade, que possamos encontrar energia, encontrar mais força no meio de tantas turbulências, que possamos encontrar mais solidez no meio da escuridão que nós mesmos colocamos. Que o Mestre Jesus seja a luz de tudo isso. Assim seja. Hoje o Marcos vai falar para a gente e fazer uma reflexão. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que nos ouvem nessa noite de segunda-feira, onde nós temos por costume de reunir em nossa casa espírita, mas que presencial, mas que o momento ele não oferece essas condições. Então, como diz o Paulo, estamos aqui de forma remota para levarmos a mensagem, a reflexão da noite a todos aqueles que gostam de ouvir o Evangelho de Jesus, as obras psicografadas que a espiritualidade envia para nós, para nos auxiliar no nosso dia a dia, no nosso progresso, no nosso desenvolvimento espiritual. O tema da noite da nossa reflexão é compelidos a auxiliar. Nós encontramos sobre esse assunto no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, das leis morais. Também encontramos sobre esse assunto no livro Dias Felizes de Afro Stefanini II, da FEENTE de Mato Grosso, da nossa querida FEENTE. E também no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E como eu tenho costume dizer, todas as reflexões que nós fazemos aqui na Casa Espírita ou em outro lugar que nós somos convidados a ir, eu tenho por costume dizer que primeiro elas servem para mim, para me ajudar. Quer dizer, a carapuça serve para mim em primeiro lugar, porque somos errantes, temos os nossos erros, os nossos problemas, as nossas dificuldades. E essas reflexões ajudam nós irmos sanando parte das nossas dúvidas e procurar o caminho correto a andar, Como diz o próprio tema, muitas vezes nós somos forçados, nós somos obrigados, somos pressionados e, em último caso, quando nós não queremos, é imposto para nós a condição de nós auxiliarmos, de nós progredirmos, Então, todos nós, segundo Emmanuel, somos criados simples e ignorantes. E temos esse conhecimento. A doutrina espírita, através das suas obras básicas, ela traz para nós que somos criados simples e ignorantes. O caminho cabe a nós escolhermos e seguirmos, não é verdade? Emmanuel, que é com 2 M's, Então, Emmanuel nos diz que todo ser criado simples e ignorante é compelido a lutar pela conquista da razão e, atingindo a razão entre os homens, é compelido igualmente a lutar a fim de burilar-se devidamente. Então nós não temos escapatória. Chega um ponto que nós temos sim que fazer parte do meio, nós temos que viver essa situação. Nós temos que ir tirando do nosso perispírito as nódoas que vamos acumulando. Temos que ir burilando, ir progredindo, ir
ganhando aquele desenvolvimento espiritual que nós tanto almejamos, que leva à paz, que leva à nossa harmonia, que leva ao nosso equilíbrio. Então vejamos só como que Emmanuel, ele é muito sábio quando ele passa para nós essa questão. Quando nós afastamos dos deveres da caridade, entra aí a caridade, e assim agimos porque acreditamos, afastamos os deveres da caridade, e assim nós agimos porque acreditamos que, por ter ao nosso lado a lei de liberdade, que nos é inerente e faz parte da nossa vida, que nada mais é o nosso livre-arbítrio, que dá para nós a liberdade de agirmos como bem entendermos, da forma que nos satisfazer. Podemos agir tanto andando pelo caminho errôneo, como para o caminho certo, o caminho da paz. Nós que escolhamos aquele que mais nos agrada, não é verdade? Então acreditamos direcionar nossas próprias escolhas ao bel prazer dos nossos desejos, dos nossos gozos, das nossas satisfações, daquilo que nos satisfaz, e malbaratamos o tempo. Ao invés de ter essa lei para o nosso autoaprimoramento, para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento espiritual, a usamos em escolhas infelizes, que criam defeitos dolorosos na nossa trajetória de espírito imortal que somos. E quantos de nós já não ganhamos as estradas dos erros? Quantos de nós já não procuramos os desvios, que procuramos encurtar a nossa trajetória para ela se tornar mais fácil, e adentramos a porta larga das facilidades? E aí trazemos para nós as nódoas espirituais, que são os erros, que muitas denominações religiosas chama-se de pecado. Nós, na doutrina espírita, falamos os erros que conquistamos na nossa vida, E quantos erros nós já não conquistamos em vidas passadas, nesta existência atual? Esses defeitos dolorosos na nossa trajetória de espírito imortal, ele é muito sério, que passamos a ser compelidos pela lei de responsabilidade. Temos que dar conta daquilo que fizemos de errado, que prejudicamos o nosso semelhante. De uma forma ou outra, cai sobre nós a responsabilidade dos nossos atos e tomamos a consciência das próprias decisões. Chega um ponto que não temos mais como fugir. A nossa consciência, ela nos cobra, ela pede a reparação desses erros. Aí vem o que? A lei de progresso. Essa está em sintonia com a lei de solidariedade. As duas assim juntas, move todos nós, sem exceção, ao desenvolvimento do amor, do apoio mútuo. Aqueles que gostavam de andar sozinhos, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pelo seu ego, que faziam tudo sem a participação de ninguém, nas mais diversas coisas e tarefas que a vida oferece, chega um ponto que ele é obrigado a aceitar, a trabalhar em apoio mútuo, sem o qual nós temos certeza e temos conhecimento disso, o progresso material da civilização não estaria instalado na vida de cada um de nós. Temos que trabalhar unidos. Essa participação nós vivemos no dia a dia, precisamos um do outro e precisamos dar mais ênfase para continuarmos entender o nosso semelhante, para que também o nosso semelhante nos entenda, levando a harmonia, levando esse equilíbrio que nós tanto pedimos na nossa convivência, através
das nossas atitudes, dos nossos atos, não é? Então já se foi o tempo, esse tempo faz muito tempo que ele foi, que ele acabou, de fazermos tudo sozinho, mesmo contra gosto, nós vamos aprendendo a superar essa ânsia de fazer sozinho, e mesmo contrariado que muitas vezes nós ficamos, porque queremos, quando o nosso semelhante chega, nós falamos: já fiz, está aqui, está pronto, eu dei conta. Por que você não chegou mais cedo? É o que nós pensamos, né? Então, nós muitas vezes, sozinhos e mesmo contrariados, nós somos compelidos a compreender que a presença do outro se torna cada vez mais importante para a superação e supressão, que é a extinção, a eliminação dos anseios inferiores que trazemos arraigados conosco, que está junto conosco, que faz parte do nosso dia a dia, do nosso comportamento. Nós temos que ir deixando esses comportamentos, esses anseios inferiores para trás, temos que ir ficando livre disso. Então foram, sem dúvida alguma, esses anseios egoísticos que compeliram corações e escravizaram irmãos nossos de caminhada, onde o mundo até hoje sofre as consequências danosas da escravidão, seja ela qual for. Existem vários tipos de escravidão, seja ela qual for. Se durante esses milênios os ensinos de Jesus fossem colocados em prática, o mundo estaria vivendo hoje, sem a menor sombra de dúvida, a regeneração tão sonhada por nós. Mas foram séculos de atraso, de mentes submetidas à escravidão espiritual, a comportamentos egóicos dos outros, que atrasou a humanidade. Poxa, Jesus esteve junto conosco há 2020 anos, podemos dizer assim, segundo o nosso calendário, e nós ainda estamos engatinhando, estamos dando o primeiro passo rumo ao seu Evangelho. Quantas atrocidades foram cometidas, quantos erros, quantas dores, quantas lágrimas derramadas. Então, nós devemos tomar esse cuidado. Esses séculos de atrasos que nós submetemos aquelas mentes à escravidão espiritual, já deveria ser coisa do passado. Nós deveríamos estar vivendo em um mundo de felicidade, um mundo regenerado, sendo o amor a mola mestra, a mola mestra. Mundo triste, mundo sem piedade, onde o desamor ainda fala alto nos nossos dias, afligindo corações sensíveis, e muitos desses vencidos pela imaturidade espiritual que ainda existe em nós, e achamos que é normal. Que coisa lamentável! Estamos no século 21, estamos vivendo o século 21, e quanta atrocidade, quanta dor que são cometidas, quantas lágrimas derramadas, quantos corações que choram seus entes queridos, muitas vezes pela brutalidade nossa ou de outros, mas em grande parte porque esquecemos de olhar para os nossos semelhantes, ignorando-os, deixando eles ao bel prazer de andar caminhando pelas vias públicas sem destino, e nós simplesmente passamos e mal conseguimos emitir um pensamento pedindo à espiritualidade que o ajude. Quantos irmãos nossos nas praças públicas,
nas calçadas, debaixo das marquises, principalmente nessa época de pandemia, onde as coisas ficaram mais difíceis, onde o afastamento social se fez necessário e nós afastamos ainda mais, até em espírito, em coração. Precisamos rever toda essa situação e faz urgência revermos. Não podemos deixar mais, porque aqueles que fazem o barulho, choram alto, nós estamos a vê-los. Mas e aqueles que abaixam suas cabeças, choram em silêncio as suas dores, as suas dificuldades, e nós ainda não conseguimos vê-los, senti-los e levar aquela mensagem de esperança, levar o auxílio que eles tanto precisam. Então, nós somos compelidos, cada um de nós está compelido em auxiliar no trabalho do Mestre Jesus. E o que o Evangelho de Jesus pede para nós? Vamos levantar a bandeira da paz, paz essa que outra hora fomos os imoladores dos autos de fé, que a transformamos nas fogueiras santas, levando corações a derramarem suas lágrimas pelos seus, a dor pelas labaredas que consumiam seus corpos, mas que seus espíritos estavam límpidos dos erros do mundo, porque venciam mais uma etapa em suas vidas. Fomos esses que atamos, que amarramos eles nas fogueiras, que acendemos o pavio dessas fogueiras com a nossa falta de compreensão. E hoje estamos aqui tentando levar essa reflexão aos outros corações, porque nos sentimos endividados diante de tantos, não é verdade? E nós, vem essa grande pergunta, e nós estamos dando o primeiro passo? Nós começamos a vencer a grande caminhada que temos a percorrer? Mesmo que ainda seja com passos medíocres, os nossos passos são medíocres, mas precisamos estar conscientes que a vitória cabe a nós, a cada um, conquistá-la. Essa é a maior das verdades. Não há que se preocupar em amar e por esse motivo ser de alguma forma ofendido. Vamos amar, não importa o que falam de nós, vamos levar aqueles que precisam a nossa atenção, a nossa ajuda, a nossa colaboração, não importa o que os outros falam, vês que a lama jamais ofende a luz. Saberemos que a miséria é fruto da ignorância e seremos compelidos a auxiliar a vítima do mal, aquela que nos atinge, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e de entendimento. Quantas falas de Jesus nesse sentido? Aprenderemos a ouvir sem revolta, mesmo que o falatório indigno procure os nossos ouvidos, e cultivaremos a ajuda ao adversário, ao nosso irmão, que muitas vezes, como nós temos por costume de dizer, nos ofende. Mesmo que estejamos dilacerados por ele, porque há uma grande lei,
a lei do perdão, com esquecimento absoluto dos golpes recebidos e que muitas vezes machuca-nos, mas devemos estar prontos para estender a mão e perdoar como Jesus pediu que nós perdoássemos. Façamos, pois, o que o Cristo nos ensinou: amar, inclusive aqueles que chamamos de adversários. Fazendo isso, compreenderemos e serviremos cada dia mais, porque permaneceremos em um patamar de luzes onde as trevas não mais nos alcançarão. Então precisamos fazer com que a nossa luz ela brilhe, que ela comece a brilhar, porque se assim for, nós faremos que as trevas que estão ao nosso lado, elas se dissiparão, não conseguirão chegar e atingir a nós. O medo do desconhecido, ele se afastará e teremos a claridade, teremos essa luz no nosso caminho, mostrando aonde devemos pisar e dar passos certos para continuar vencendo. Há dificuldades? Sim. Essas dificuldades continuarão? Com certeza, porque somos errantes. Quantas vezes já erramos em vidas passadas, nessa existência? Precisamos dar conta. A lei de responsabilidade diante dos atos, das nossas atitudes, ela chega e precisamos saná-los. Então, vamos fazer com que a nossa luz acenda, porque só assim, com essa luz, junto com Jesus, venceremos, estaremos. Para encerrar, não vamos esquecer o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, ensinamentos fáceis de ser colocado em prática, mas que nós dificultamos com a nossa parte egoísta, com a nossa parte orgulhosa, de vaidade, e deixamos de lado o que Ele nos ensinou, dificultando, colocando dúvidas, empecilhos. Mas o Evangelho de Jesus é fácil. Ele apenas pede para nós amarmos, auxiliarmos a nós mesmos e a todos que estão junto conosco. Que a paz de Jesus seja em cada coração, hoje e sempre. Obrigado.